E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada movimento técnico, entendendo os movimentos que o gráfico faz e as possibilidades que você vai ter durante o ativo de fazer as suas entradas de correção ou continuidade do preço. Então, você que está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não ficar de fora de nada que acontece aqui. Você é muito bem-vindo. Todos os dias eu trago super dicas para você. Acompanhe o canal. Todos os dias uma dica nova. Todos os dias eu deixo aqui algo que pode mudar a sua forma de ver o gráfico. O que eu tenho visto ultimamente, pessoal, dos alunos que chegam até mim, é que muitos de vocês acabam não entendendo as fundamentações ou as leis fundamentais que regem toda uma análise do gráfico. E por isso acabam tomando uns loss bobos, loss que não existe no movimento gráfico. Por exemplo, essa região de fundo aqui, ó, tem muita gente que já tomou loss aqui nessa região. Tá lá, pessoal, entrada linda. Deixa eu ver se eu pego ele de novo aqui. Agora, com esse negócio de aparecer essa brisa aqui, atrapalha muito ali para quem gosta de operar M1, que é aquela outra modalidade ali, né, de operações. Mas eu vou ver se eu já pego uma segunda ali, depois nós vamos conversar sobre essa entrada. Porque como eu disse para vocês, eu prefiro muito mais explicar para vocês o que acontece no gráfico do que ficar fazendo 200 entradas aqui. É necessário que você entenda a dinâmica e o que é fundamental na análise, que é você entender o princípio de tudo. Então, por exemplo, tem muita gente que erra um suporte e resistência ou não consegue operar o suporte e resistência porque coloca algumas regras na mente que não existem. Coloca algo para ser trabalhado que não existe. Vai fechar? Tá lá, pessoal, mais uma. Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui na sequência. Vamos ver se eu pego aqui. Bom, agora o gráfico desceu. Vamos aguardar o movimento. Vamos aguardar o movimento. Antes de eu explicar o que aconteceu aqui nessas duas entradas, você também... Vou deixar um recado aqui antes de eu continuar a entrada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que o gráfico está fazendo. Deixa eu ver a possibilidade do gráfico. Existe mais uma possibilidade de entrada aqui nesta região. Então, você que está chegando agora pela primeira vez e ainda não conhece o canal, eu deixo um e-book aqui, pessoal, inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre padrões de velas. É um e-book que eu trago todo um conhecimento de um conteúdo que é necessário você saber para você operar algumas regiões. Então, este e-book aqui, ó, enquanto está rolando a entrada, eu falo sobre 16 padrões de velas neste e-book aqui. São 36 páginas de estudos. Aliás, 36 páginas de estudos, 16 padrões que eu falo aqui todos os dias. Deixa eu ver como é que está a minha entrada aqui. Deixa eu ver se eu pego de novo aqui. Estou pensando, pessoal. Vou pegar de novo aqui, ó. Peguei com mais duas taxas. Então, como é que você pode baixar este e-book aqui inteiramente grátis? É simples. Basta você ir no meu canal do YouTube. Aqui na descrição dos vídeos, você vai ver lá, canal do Telegram. E aí você faz o download. Além do canal do Telegram, você também tem o meu canal do Instagram, você tem meu WhatsApp e você tem o link de acesso ao treinamento. Vai fechar? Tá lá! Glória! Olha só! Dá uma olhada só nessa região aqui de suporte, o que você é capaz de fazer através do conhecimento. Ó, primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. Eu vou explicar todas as entradas aqui para você.
Eu vou explicar por que você comete erros em suporte e resistência que você não pode cometer, para você entender de uma vez por todas o que é um suporte e uma resistência. Você não vai errar mais. Eu vou deixar um guia completo aqui sobre isso e você não vai cometer mais esses erros. Pelo menos é a minha intenção como professor, é fazer com que você não erre mais. Mas vamos voltar lá. Aguarde um segundinho aí. Este e-book aqui que eu estava falando, eu estava falando e ao mesmo tempo vendo a entrada que eu estava fazendo ali, é um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de vela, são 36 páginas de estudos. Você pode baixar inteiramente grátis aqui, ó, abaixo de qualquer videoaula. Inclusive essa videoaula que nós estamos estudando agora, você pode fazer o download por ela. Então quando acabar a aula, você vai lá na descrição aqui do vídeo do canal, entra na descrição do vídeo e você vai ver o link do canal do Telegram. Quando você entrar no link do canal do Telegram, vai ter uma mensagem fixada onde você pode baixar este e-book, tá bom? Ou você vem aqui, ó, na descrição do canal e aqui você também tem todos os links, tá vendo? Ó, são 4 links. Você tem o canal do Telegram, você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram e você tem um link para fazer acesso ao treinamento, para vir ser feliz e aprender de uma vez por todas como é que se trabalha uma análise gráfica ou como é que se analisa o gráfico. E tem gente, pessoal, ainda que chega para mim e pergunta assim: Cadu, eu não achei no seu número do WhatsApp. Manda aqui nos comentários aqui do YouTube. Se todo dia eu falo, é até chato. Todo dia eu falo. É até chato, né, pessoal? Eu ficar falando todo dia que tem os links aqui, todo dia na descrição do vídeo. Imagina uma pessoa que me segue aqui há um monte de tempo e ainda vai lá nos comentários e pergunta sobre o número do WhatsApp. Aí você vê que a pessoa tem o quê? Uma falta de atenção, déficit de atenção? Aí a pessoa fala assim: não, eu assisto os vídeos do YouTube e estudo. Como é que ela assiste se ela nem sabe sobre o número do telefone que eu falo todo dia aqui? Então é algo assim, tem coisas que eu não entendo, mas tudo bem, eu vou aprendendo com a vida, eu sou novo ainda, só tenho 48 anos, eu vou aprendendo. Então, ó, aqui é o meu canal do Instagram, que eu deixo aqui para vocês também. Cadu Rinaldi, Tirdes aqui só com resultados de alunos, pessoal. 60% ainda de desconto para você fazer parte do treinamento, link de acesso e a The Hunter que eu posto resultados, e Store que eu posto todos os dias, tá? Para você baixar este e-book aqui e poder estudar mais um pouquinho, tá bom? Aqui, pessoal, no canal do Telegram, eu vou mostrar aqui para vocês para tirar todas as dúvidas. Quando você entra no canal do Telegram, você tem aqui uma mensagem fixada. Você clica sobre ela, abre 2 links e aí você escolhe qual dos 2 links fazer download. Os links ali trazem o download do mesmo e-book, pessoal, tá? É o mesmo e-book, só tem formas de download diferentes. Além de baixar o e-book aqui, o que você tem no canal do Telegram? Você tem toda a sequência que eu posto aqui das aulas do YouTube, para você ter só em um lugar. E você também tem resultados de alunos, ó. Aqui é o Marcos utilizando o indicador Hunter, o indicador Hunter fazendo as marcações para ele, dando sinal para ele entrar e fazer uma venda aqui. E o Marcos vai lá e pô, né? Faz uma venda aqui linda na região, quase aí $20 para o bolso. Meus parabéns, Marcos. E ele diz aqui, ó, uma entrada, 3 taxas, análise gráfica é vida. Bateu a meta, pessoal. Igual eu fiz aqui, ó, 3 taxas. Aqui é o Thiago, ó, 3-0, batendo meta. E reparem, ó, corretora que o Marcos utiliza é diferente da corretora que o Thiago utiliza. Aí você diz, por que que eu estou falando isso? Porque todo dia eu tenho que responder. A análise gráfica não diz respeito à corretora, pessoal. Corretora, cada um usa a sua. Corretoras são como bancos. Tem um que gosta do banco A, banco X, banco Y, banco W. Então, corretoras são como bancos. Nós estudamos os gráficos, nós estudamos as velas, nós estudamos o que está por trás de como interpretar o gráfico. É isso que a análise gráfica faz. Então, e depende da corretora, tá? Então, você vê aqui o Thiago utilizando uma outra corretora diferente do Marcos. Aqui o Francis, ó, uma entradinha só. Oh, que maravilha, né, Francis? Meus parabéns. Nicolas aqui também, ó, batendo meta, 2-1, é take. O Silvio aqui, ó, fazendo suas entradas pelo celular e ele deixa todo um depoimento aqui. Meus parabéns, Silvio. Olha só que sequência linda.
Você pode entrar também ali e ver os comentários. Aqui é o André. Ótima madrugada, né, André? Batendo meta. André aqui outra hora batendo meta, 7-2. Aula que eu subi aqui no canal, pessoal, que eu falo sobre como é que eu vejo o gráfico, qual é a análise correta que eu vejo o gráfico. Então é só você copiar e colar aí de forma correta para aprender. Aqui é o Genival, ó. O Genival, olha que entrada linda, pessoal. Entrou padrão de vela aqui, região. Olha que entradinha linda, cara. Eu fico de cara com esses alunos, são maravilhosos. Meus parabéns, Genival. Um bom dia para você, nobre Genival. Eliseu aqui batendo meta, ó, em busca do pão de cada dia. Claudemir aqui também. Juliano, ó. Juliano aqui batendo meta, fazendo saques. Olha os saques do Juliano aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí, Juliano. Como ele diz assim, ainda corrigindo alguns erros. Isso é normal. Eu tomo loss até hoje, fica tranquilo. O importante é fazer a gestão. Essa é a questão, fazer a gestão. Aqui é o Marcelo, ó, uma entradinha só. Maravilha, ó, outra corretora diferente, tá vendo? Outra corretora, em 50% do canal ali, o Marcelo fazendo uma entrada. Aqui o Nicolas batendo meta de novo. O Valcledes batendo meta, ó, 7-1, 32 euros por bolso. E assim por diante, pessoal. Entra aí, acompanhe os alunos para você não ficar de fora. Bom, vamos lá. Olha só, quando eu chego nesse gráfico aqui. Quando eu chego nesse gráfico, pessoal, vamos analisar. Por que você erra tanto um suporte e resistência? Por que você erra tanto a movimentação do preço? Por que você compra numa região e o preço desce? E por que você vende numa região e o preço sobe? É porque falta o quê? Uma contextualização de movimento. Porque 90% das pessoas falam assim, eu sei operar suporte e resistência, mas não conseguem ter resultados. Porque, na verdade, ela tem na mente o quê? Que o suporte e resistência é uma linha traçada e ela tem que fazer uma entrada naquela linha traçada. Alguém um dia ensinou isso para você e eu não sei por que você faz isso até hoje. Primeira coisa, todo suporte e resistência existe uma gama de fatores que contribui para aquele suporte ou aquela resistência venha a suportar ou resistir o preço naquela região. Seja uma região de liquidez ou não, pessoal. Então, eu posso fazer trades contra pequenos movimentos, a favor de grandes movimentos, desde que eu tenha, dentro de um contexto gráfico, possibilidade de compra. Então, quando eu venho no gráfico aqui, ó, primeira coisa nesse ativo aqui. Quando eu olho o gráfico de forma macro, eu tenho aqui, ó, regiões de suporte e resistência e eu vejo o gráfico trabalhando onde olha só. Você que quer aprender um pouco mais, ó, eu tenho aqui a região de suporte, também conhecida como demanda. Eu também tenho aqui a região de resistência, conhecida como oferta. Ou supply, né, como você queira. E aqui eu tenho a região de equilíbrio. Pessoal, essa região de equilíbrio aqui, ela equivale a 50% do movimento macro do gráfico analítico. Então, quando eu vou analisar um gráfico, eu tenho que analisar um gráfico de forma técnica, entendendo como ele trabalha nesses canais. Seja a possibilidade ainda de compra do movimento em determinadas regiões, ou seja a possibilidade de vendas ainda do gráfico em determinadas regiões. Então, quando eu chego no meio de um canal como esse aqui, ó, eu tenho uma neutralidade de movimento. Como assim, Cadu? Eu posso trabalhar tanto uma onda que me leve o preço mais acima, ou eu posso trabalhar uma onda que me leve o quê? O preço mais abaixo. Correto? Entendeu? Mas o que você tem que entender é que existem níveis. Existem tipos de projeções. E eu tenho sempre que ter uma referência do gráfico macro para o gráfico micro. Ou seja, sempre de uma questão analítica para um gráfico de execução. Pois bem, fiz isso. Fiz essa analogia. Basicamente aqui, ó, eu tenho um movimento de 1h30. Pronto, está feito. A partir desse movimento eu já sei o que o gráfico pode fazer. Então o que eu faço? Eu aproximo a minha forma de ver o gráfico e começo a analisar a região.
Quando o ativo chega nessa região e eu já sei o que o gráfico macro está fazendo, a primeira possibilidade que ele tem uma região de suporte. O que é uma região de suporte? É a máxima que o preço fez naquela região. Então, se eu tenho aqui uma região de suporte, significa que existem demanda aqui. O que significa que o preço ainda está barato e tem compradores na região. Correto? Correto. E como eu exemplifico isso? É só eu traçar uma linha, pronto, acabou? Não, pessoal. Eu preciso identificar uma movimentação gráfica que faça com que esses microcanais sejam trabalhados como eu vi o macrocanal trabalhando. Então, olha só. O preço vem nessa região, fecha a região e faz uma correção. Preço vem nessa região, fecha a região e faz correção. Preço vem nessa região novamente e aqui, quantas e quantas pessoas já entraram no fechamento deste candle aqui porque pensou que aqui é uma região que fecha no corpo de suporte, vou comprar o ativo. Mas existe aqui uma possibilidade do preço que está numa queda. Detalhe, o preço está numa micro de queda, tá? O preço está numa micro de queda. Queda, vamos abrir entre aspas, tá? Que não é o palavreado correto, mas vamos abrir. Escrevi errado. Espera aí. Micro de queda, tá? Micro de queda. Então o gráfico está numa micro de queda. Este candle aqui, ele me demonstra uma possibilidade de correção nessa região? É óbvio que não. Então o que acontece? Eu espero o preço. E olha o que acontece com o preço. O preço vem com o candle de indecisão na máxima da região que eu tinha marcado, ou que eu tinha aqui de cabeça, e aqui sim eu faço o meu movimento de compra. E, além disso, analisando junto com o volume, tá? Nós temos algumas leis que regem as leis fundamentais da análise. E essas leis, elas têm que ser aplicadas todos os dias. Caso você não saiba sobre isso, você será muito bem-vindo ao treinamento. Porque no treinamento eu vou conseguir transmitir cada detalhe para você com valor, eu vou conseguir dar um suporte para você de forma correta, para você aprender de uma vez por todas como analisar o gráfico. Então, quando o preço chega nessa região aqui, pessoal, eu entendo que aqui sim, aqui existiu a possibilidade de fazer uma compra na região, e esse suporte, ele está suportando o movimento. Entenda, eu não estou fazendo uma entrada no Forex, no índice. Eu estou fazendo uma entrada em opções. O que eu preciso? Uma vela ali apenas de fechamento no sentido da minha entrada. Então, por mais que eu estou contra uma micro de baixa, eu tenho um movimento acontecendo macro. E eu tenho uma região aqui de suporte. E olha que coisa linda, o preço retorna na região. E o que eu vejo aqui? Eu vejo um candle. Deixa eu traçar aqui uma ferramenta gráfica. Eu vejo um candle que tem bastante força. Olha novamente acontecendo. Um candle de baixa que trabalha menos de 50% do gráfico. E o que eu faço? Qual era a minha expectativa aqui? A compra para que o gráfico continuasse subindo e fizesse movimento de alta. Essa a minha expectativa. E por isso que eu faço uma compra, então, aqui, no 50% do movimento do gráfico. Eu tenho 50%, eu tenho 100%, eu tenho 100%. Olha novamente eu fazendo essa análise das regiões de suporte, da região de equilíbrio e da região de resistência. Você não precisa mais que isso para marcar o seu suporte e sua resistência, pessoal. Eu queria saber por que você tanto erra marcar o suporte e resistência. Eu queria entender isso, mas quer aprender de verdade? Será muito bem-vindo ao treinamento. Entenderá toda a fundamentação e os princípios que regem para você fazer uma compra e uma venda nessas regiões. Pois bem,
eu fiz a minha compra em 50%, na expectativa que o preço ia subir. O que, que aconteceu? Pelo contrário, o preço entrou um fluxo vendedor muito forte na região e acabou rompendo a minha região de 100% aqui embaixo. Porém, minha entrada, ó, como ela foi feita em 50% do movimento, e é aí que está você trabalhar um suporte, uma resistência de forma correta, a entrada foi maravilhosa e foi perfeita. Mesmo o preço não fazendo a movimentação esperada, por você executar uma ordem de forma correta e geralmente 50% dos movimentos de um candle próximo a um candle de força, acontece isso. Olha aqui o outro candle que aconteceu isso. Ó. Percebe? Consegue perceber isso? Então, olha isso aqui novamente. Ó. Percebe? Percebe isso? Então fica a dica aí de suporte e resistência numa vela. Numa vela você consegue entender o suporte e resistência. Imagina nas ondas da tendência. O que a gente vê na micro, a gente vê na macro, pessoal. Por isso que o gráfico é fractal. Pois bem, entrei mais uma entrada linda. E aí depois eu querendo falar para vocês sobre os alunos, mostrar os alunos, olha o que aconteceu. Eu tenho total ciência de que o gráfico está fazendo o quê? Que o gráfico está num triângulo. Aqui eu entendo que o gráfico está num triângulo. E olha só que legal. Da mesma forma como esse suporte, ele começou a mostrar aqui, ó, a primeira parada preliminar aqui nessa região, ele fez uma parada preliminar. Depois ele fez algo que nós chamamos de clímax, tá? É um assunto que talvez você não vai entender profundamente, mas ele faz aqui, ó, uma parada preliminar. Depois ele faz o clímax, depois ele vem testar. O que significa isso? Significa que eu tenho os pontos necessários mostrando para mim que esse suporte veio fazer a região preliminar, depois ele veio fazer o clímax do movimento, depois ele veio testar pela segunda vez. E esse suporte me mostra a possibilidade ainda de continuar comprando na região, porque eu estou dentro de um triângulo ascendente. Qual seria a técnica necessária aqui, ou melhor dizendo, ou ele vai romper para cima, ou ele vai transportar esta mesma movimentação para essa região. Mas no fim o que acontece? Não acontece nenhuma coisa nem outra. Olha o que ele faz. Ele faz a chamada armadilha. Então ele faz aqui, ó, uma agitação na região e faz a raiz quadrada e volta o preço para o canal superior. Isso aqui acontece todo dia no gráfico. Isso aqui é só para pegar o stop do pessoal que está lá no Forex, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que ter visão gráfica, a visão Forex e ação binária aqui em opções. Então, eu já consigo ver, ó, através do primeiro movimento, uma parada preliminar do ativo. Depois ele faz o clímax, que é a busca tentando a máxima da região. Depois ele faz um teste. E aqui praticamente ele faz a famosa reação na região. Só que essa reação, por mais que eu esperasse que ela fosse já uma reação de alta, olha que o grande player faz. Porque quem faz isso aqui é quem está jogando no mercado, manipulando o mercado. Ou seja, entenda o negócio. Quando eu falo manipular o mercado, não estou falando de corretora. Eu estou falando assim, que tem um player, por exemplo, o mesmo player que começou a jogar esse preço para baixo, ó, com candles desse tamanho, que ele tem o interesse de que todos pensem que essa micro tendência vai continuar caindo até o ativo ficar bem mais barato. Mas não é esse interesse. Porque quando você olha na macro região, você vê que esse ativo está sendo valorizado. Então o que o grande negociador, o chamado profissional, o grande player do mercado, o institucional vai fazer? Ele vai manipular aquela pessoa que opera os scalps, aquela pessoa que faz curtos movimentos, vai fazer com que ele entenda que a ideia é fazer venda e ele vai começar a vender aqui, ó. Depois que ele vira a mão aqui, ó, nessa região, depois que ele rompe esse triângulo aqui, ó, ascendente, um monte de gente vendeu aqui, pessoal, um monte. E é isso que ele quer, é isso que ele quer. Quando todo mundo vende, o institucional vira a mão porque ele precisa ter vendedores, olha a correlação, ele precisa ter vendedores para ele poder comprar.
Então, para ele poder comprar, ele precisa ter vendedores. Se tem vendedores, tem possibilidade de comprar. E o que você fica perdido? Você vem aqui, traça um suporte no corpo, e acha que porque o preço veio no pavio e o preço veio aqui no pavio, esse suporte aqui não pode segurar o preço. Pode, desde que você saiba ler a tendência, desde que você saiba ler as regiões. Lembra que eu falei para vocês? O que é uma análise? É um contexto gráfico. É você definir o contexto gráfico, entender o que está acontecendo. Gráfico analítico, gráfico de execução. Analisou região de suporte e resistência, você sabe o que está acontecendo. Chegou ali, parada preliminar, clímax. Depois fez o teste na região. Parou o gráfico na região. Parada do gráfico na região. O que o preço do ativo vai fazer? Ele vai demonstrar ali uma ação do preço. Ele vai mostrar ali alguns padrões de velas. Ele vai mostrar ali também um volume na região. Por isso que teve um monte de gente que vendeu aqui. Olha como o volume disparou. Olha aqui, ó. Olha como o volume caiu do volume de baixo. E olha como ele disparou aqui, novamente. E essa é a intenção, pessoal. Quando o volume dispara e todo mundo acha que o preço vai ser vendido, é a hora que ele reverte o movimento. Então, o que tem acontecido com você? Por que você erra tanto suporte e resistência? Porque você não sabe interpretar o gráfico. Você não sabe interpretar o gráfico. Então, existem alguns erros que você comete todos os dias ao marcar suporte e resistência. Primeiro erro, não analisar o contexto gráfico. Então, vamos lá. Existem erros que você comete ao marcar suporte e resistência. Primeiro erro, contexto gráfico. Você não analisa o contexto gráfico. Segundo erro, entender as regiões. Terceiro erro, as tendências. Quarto erro, o padrão de vela na região. Quinto erro, o volume. Por que eu digo que isso aqui são erros que você comete ao marcar suporte e resistência? Porque se você não entender o contexto gráfico, se você não entender as regiões, se você não entender a tendência, se você não entender o padrão de vela que aconteceu e se você não conferir o volume, você não vai entender tecnicamente o que aconteceu no gráfico e você vai fazer o quê? Vai cair em erro ao marcar suporte e resistência. Porque você vai achar aqui, ó, que porque ele veio abaixo deste ponto, ele rompeu região. Isso aqui não é um rompimento, pessoal. Ah, ele veio aqui abaixo da região, ele rompeu região. Isso aqui não é um rompimento. Isso aqui é um rompimento, ó. Isso aqui sim é um rompimento. Agora, isso aqui, ó, isso aqui não é rompimento. Consegue compreender? Então, se você não compreender o contexto, as regiões, as tendências, os padrões de velas e o volume, encaixar esse quebra-cabeça, você vai continuar cometendo esses 5 erros que você comete ao marcar suporte e resistência. Por isso eu te convido. Se você estiver no treinamento, você vai entender passo a passo cada setor e você vai conseguir aplicar cada setor desse no seu tempo correto. Você viu ali que em poucos minutos, praticamente usando o Euro-USD, 5-0, pessoal. 5-0, tranquilo, analisando o gráfico, entendendo a movimentação. Por isso, no final da aula aqui, eu vou deixar mais vídeos sobre essas marcações de suporte e resistência para você não errar nunca mais, tá? Nunca mais. Você quer vir para o treinamento? Os links estão aqui embaixo. Você faz a sua inscrição e automaticamente você recebe um e-mail para fazer a sua senha e já começar a estudar, não perder tempo na vida. Ontem eu falei um pouco sobre a questão da preguiça, né? Você fica procrastinando. Pessoal, para você fazer parte do treinamento, fica menos que um pãozinho aí por dia. Sabia disso? Fica menos que um pãozinho por dia. O custo não dá um lanche por mês. Então, é falta de interesse. Então, se você realmente quer aprender o gráfico, quer analisar, você precisa se aprofundar. E se você precisar de um professor tutor, estarei aqui para te ajudar. Assim como você que quer fazer a aquisição do indicador Hunter, chegando lá no módulo 13, você vê no funcionamento,
é só entrar em contato comigo via WhatsApp ou na DM do Instagram que eu vou te responder e te explicar como é que faz, tá bom? Hoje falamos sobre erros de marcação, tá? Você que chegou até o final, para eu saber que você chegou até o final e saber que você está acompanhando e querendo aprender mais, escreva aí nos comentários erros de marcação. Eu vou saber que você está acompanhando, eu leio todo mundo que escreve, você vê que eu te respondo, eu respondo todo mundo que escreve aqui embaixo, eu dou um alô e eu vou saber que você tem interesse. E isso me incentiva, pessoal, a trazer conhecimento para vocês. A todos os dias pegar pelo menos uma meia hora aqui do meu dia, da minha tela, gravar para vocês, para que vocês aprendam e não dependam, tá? Quer aprender? Quer dar a mão para mim e quer aprender de verdade como é que se analisa o gráfico? Estarei te esperando aqui do outro lado. Um ótimo dia, noite, tarde para você. Um excelente fim de semana, né? Porque amanhã já é sexta-feira. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!